Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Estaremos lendo no capítulo 5, a partir do versículo 12. Assim nos diz o texto sagrado. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento concordam que esta epístola, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é a mais antiga carta de Paulo que chegou até nós, que foi preservada. Portanto, ela é mais antiga que as epístolas aos Coríntios, e ela é mais antiga do que a epístola aos Romanos, que é a epístola que dá abertura às epístolas no Novo Testamento. A ordem das epístolas no Novo Testamento não é a ordem de tempo no qual elas foram escritas. Há praticamente unanimidade em se acreditar, e por diversas razões, que esta epístola, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é a sua mais antiga carta, escrita antes de todas as demais de Paulo que encontramos no Novo Testamento. A ponto de um tradutor do grego, que é um erudito português chamado Frederico Lourenço, dizer o seguinte: a história escrita do cristianismo começa aqui, começa em primeira aos Tessalonicenses. Emocionante isso, não? Emocionante. E especialmente porque isso nos revela que desde o início Paulo ensinava sobre o retorno de Cristo. E nós vemos isso em cada capítulo dessa epístola. Acompanhe comigo no capítulo 1, versículo 10, onde Paulo diz, eu vou ler o 9 para um melhor entendimento. 1 Tessalonicenses, esse mesmo livro, capítulo 1, versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco,
e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Portanto, esses irmãos de Tessalônica, antes eles tinham sido pagãos, adoradores de ídolos, e se converteram a Cristo, se converteram a Deus pela pregação do Evangelho. E aí ele prossegue dizendo: e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então aqui é a primeira vez que, por escrito, Paulo faz menção à ira de Deus que se derramará sobre esse mundo por ocasião do juízo final. E nos lembra que nós não somos destinados para a ira, mas que o Senhor irá nos levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares, antes deste juízo de Deus sobre os ímpios na terra. Não confunda esta ira com a grande tribulação. Tribulação é um termo na palavra de Deus que sempre se refere não a um juízo de Deus, mas a uma perseguição do maligno contra os salvos, contra os servos de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre grande tribulação, se refere àquele momento em que não apenas em algumas nações, mas em todas as nações, os cristãos serão perseguidos. Este momento se aproxima, irmãos, se aproxima. Então aqui nós temos a primeira referência de Paulo em uma de suas epístolas, a mais antiga, sobre a ira de Deus e sobre o escape que o Senhor dará a todos que o amam e permanecerem fiéis até o fim. No capítulo 2, versículo 19, encontramos mais uma referência sobre o retorno do Senhor, onde ele diz o seguinte: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então também no capítulo 2, Paulo menciona a vinda de Cristo. E também no 3, veja comigo os versículos 12 e 13, onde a palavra nos diz: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Então, mais uma vez, Paulo menciona a vinda do Senhor Jesus e a importância de que na sua vinda sejamos achados cheios do seu amor e de santidade, por meio da sua palavra implantada em nós. E no capítulo 4 também encontramos referências à vinda do Senhor, do versículo 13 ao 17. Veja comigo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso, irmãos, dando uma pausa aqui, por isso, irmãos, que nós não devemos ficar tristes em relação àqueles que partiram no Senhor,
porque além do fato deles já estarem no paraíso, eles ressuscitarão, e antes mesmo dos que estiverem vivos na vinda do Senhor, encontrarão com o Senhor nos ares. Então não temos motivos para nos entristecerem com os que partirem no Senhor. E então Paulo diz no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos. Então Paulo tinha a expectativa da vinda do Senhor no seu tempo, na sua geração, e ainda a expectativa de que ele estaria vivo na vinda do Senhor, e Deus permitiu que ele pensasse desta forma para escrever orientações para nós, que agora de fato sabemos que estamos vivendo nesse tempo. Como Deus é maravilhoso. Então ele diz, depois nós, e de fato somos nós mesmos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que maravilha! Louvado seja o Senhor. E finalmente, no capítulo 5, o versículo que nós já lemos, que é o 23, lemos no início. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, por 5 vezes, em 5 trechos desta epístola, Paulo faz menção ao retorno do Senhor, à vinda de Cristo. Nós temos nesta epístola 5 capítulos, e em cada um deles, Paulo nos lembra que o Senhor voltará. Aleluia! E ele encerra essa carta, onde obviamente a temática principal é o retorno do Senhor, como acabamos de ver, com 7 conselhos para esse tempo final. Uma vez que Paulo acreditava que ele estava pregando para irmãos que viviam na iminente volta do Senhor, e sabendo que dias difíceis teríamos pela frente até que chegasse a hora do Senhor nos chamar ao seu encontro na glória, ele dá 7 conselhos importantíssimos para nós. Porém, antes disso, ele nos lembra de 3 situações nas quais irmãos em Cristo podem se encontrar ao longo desse período final, que, repito, é um período difícil. É um período onde corremos o risco de perdermos a fé, irmãos. É um tempo perigoso, e por isso o Senhor Jesus nos alertou sobre esses últimos dias. Não para nos amedrontar, mas para que não fôssemos pegos de surpresa, para que não desfalecêssemos na fé sem entender o que está acontecendo. Queridos irmãos, o estudo escatológico, ou seja, dos acontecimentos finais, e da ordem na qual esses acontecimentos se dão, não somente nos trazem paz ao coração, porque sabemos que Deus está no controle, como também nos antecipam o que está por vir, de modo que quando as coisas acontecem, ao invés de sermos pegos de surpresa, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem as profecias, se alegram, porque estamos testemunhando o cumprimento do que o Senhor profetizou. Então, para quem crê, para quem sabe o que está acontecendo, é motivo de alegria. Porém, nem todos compreendem. Então, Paulo fala de 3 situações negativas, nas quais os irmãos poderiam se encontrar nesse tempo do fim. No versículo 14, primeiramente, ele fala de irmãos que são desordeiros. Em algumas versões, essa palavra é traduzida como insubmissos ou indisciplinados. Dependendo da versão, essas 3 palavras em português
traduzem o termo grego ataktos, que, na realidade, nenhuma dessas três palavras definem perfeitamente o que ela significa. Esta é uma palavra que só aparece nesta epístola. Aparece como advérbio em Tessalonicenses também, na segunda aos Tessalonicenses. E em nenhuma outra carta Paulo usa essa palavra. Por quê? Porque, de fato, é uma palavra que não era do uso comum. É uma palavra do meio militar, usada no militarismo a respeito de soldados que não estavam na devida posição. Era um termo militar, vejam que interessante. Por isso é tão importante estudarmos a palavra na profundidade. Por isso é tão importante termos irmãos que são mestres, para nos ensinar, porque já tem mais tempo de estudo e descobrem coisas que nos passam despercebido, mas que o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, traz ao nosso conhecimento. E aqui nós encontramos a seguinte tradução, preste atenção no versículo 14, vou ler desde o início. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Admoesteis os atactos, no grego, os atactos, ou seja, admoesteis os que deixaram a posição que deveriam estar. Compreendem? Por isso que no português essa palavra ou ela é traduzida como desordeiro, ou como insubmisso, ou como indisciplinado. Porque é alguém que recebeu uma ordem do Senhor, por exemplo, para se vestir de uma armadura, e quem põe uma armadura para quê? Para passear? Não, põe uma armadura para guerrear. E ao invés de estar vestido de armadura, ele está de pijama, né? Estão entendendo? Então, primeiramente, Paulo diz que nesse tempo do fim, pode acontecer de haver irmãos fora da sua posição, que não estão compreendendo a batalha na qual estamos envolvidos. E ao invés de estarem vigilantes em seus postos, estão distraídos com esse mundo. Ao invés de remir o tempo, porque a contagem regressiva começou, estão desperdiçando o seu tempo com séries na Netflix, por exemplo, com bobagens no Facebook, e por aí vai. Não temos tempo a perder. E foi por isso que eu saí do WhatsApp, porque estava tomando o tempo que eu precisava dedicar ao estudo da palavra, à oração e ao aconselhamento pessoal dos meus irmãos. Temos que estar alertas a isso. O segundo grupo que ele fala, aliás, antes disso, o termo traduzido como admoesteis significa advirtam. Advirtam os soldados que deixaram suas posições. Admoestar significa advertir. Dizer o seguinte: cuidado, você está em perigo. Você está em perigo. Compreendem? Admoestar significa isso. Toda vez que no grego, em qualquer versão que traduz o grego, você encontra admoestar, significa advertir. Tanto é que algumas versões mais modernas em português já preferem usar o termo advertir. Em segundo lugar, consoleis os de pouco ânimo. Esses de pouco ânimo é de fato isso mesmo. Em algumas versões é traduzido como desanimados, né? Perderam o ânimo. E isso é algo perigoso, porque perder o ânimo é perder a vida, é perder o Espírito. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em nós. E se estamos desanimados, temos que nos encher do Espírito Santo. Então, consoleis os de pouco ânimo. Esse termo aqui, traduzido como consolar, a melhor tradução para ele é encorajar.
Encoraje o seu irmão. A palavra consolar, pelo menos para mim, ela me remete a uma imagem de alguém que está recebendo um carinho na cabeça, né? E essa pessoa está sendo consolada, ela está chorando e tem alguém ali passando a mão na cabeça dizendo: não chore, vem cá, olha aqui meu ombro amigo. Mas não é essa a ideia que o termo grego traduz, deve ser traduzido. Na realidade, a ideia é de um encorajamento. A melhor tradução para paráclito não é consolador. A melhor tradução é encorajador. O Espírito Santo nos encoraja a seguirmos em frente, a não retrocedermos nem 1 milímetro. Aleluia! Mas recebereis poder, disse o Senhor. E esse poder vem no derramar do Espírito Santo de Deus. Então Ele nos encoraja. E aí, Ele encoraja quem? Os desanimados. Mas sabe qual é uma outra tradução para essa palavra em grego? Os acovardados. E para mim faz um sentido melhor, uma vez que Ele iniciou essa descrição de 3 tipos de irmãos, com os que deixaram sua posição a nível militar. Então nós encontramos aqui agora aqueles soldados acovardados. Não sei quantos viram o filme O Resgate do Soldado Ryan, mas nesse filme, quem já assistiu certamente ficou com muita raiva de um dos soldados que, por ser um medroso, ocasionou a morte de muitos outros. Um soldado em batalha não pode se acovardar, não pode. E nós estamos em batalha. Estamos em batalha e estes soldados precisam ser encorajados. Precisam se lembrar que não importa o que aconteça ao nosso derredor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Não estamos sozinhos, irmãos. O Senhor é conosco, porque nós o amamos e somos dele. Ele não nos desampara. E finalmente ele diz a respeito dos fracos. E aí, em qualquer versão é traduzido como fraco. Pesquisei em todas, eu não descobri nenhuma versão em português que traduziu o grego com outra palavra. Por quê? Porque no grego essa palavra só significa isso mesmo. Embora essa mesma palavra seja usada em outras passagens para descrever pessoas enfermas. E no caso aqui, a enfermidade é onde? Na alma. Como ontem, por exemplo, nosso irmão Rodrigo, ele, na nossa oração que temos tido todos os dias aqui pela manhã, ele orou pelos enfermos e se lembrou de orar pelos enfermos na alma. Porque não podemos nos esquecer destes. E quem são estes? São aqueles que estão fracos. E o que a palavra nos diz em relação aos fracos? Que devemos abandoná-los? Não, exatamente o contrário. Devemos sustentá-los. Sustenteis os fracos. É como alguém que está desmaiando e você tem que segurar para que ele não caia, para que ele não desfaleça. Você está entendendo? Então tenha em mente que a descrição aqui é de uma situação de batalha. Uma situação de batalha onde, em primeiro lugar, existem aqueles que não estão no posto que deveriam estar, que não estão revestidos da armadura de Deus, que não estão vigilantes. Em segundo lugar, aqueles que, apesar de estarem, estão desanimados para batalhar, estão desanimados para se envolver na obra. E em terceiro lugar, aqueles que estão já desmaiando, desfalecendo. Imagine um soldado cansado, que já não aguenta mais caminhar, que já não aguenta mais carregar o fardo, né, do equipamento que ele precisa levar.
e ele precisa de alguém que o ajude a chegar até o fim. E a palavra diz: não desampare os fracos, sustente os fracos. E essa palavra traduzida como sustenteis, ela no grego tem o sentido de manter de pé. Mantenha o fraco de pé. E por isso em seguida ele diz: sejais pacientes para com todos. Ou seja, em todas estas situações, que o Senhor nos dê muita longanimidade, que o Senhor renove a nossa paciência para com os nossos irmãos, e não venhamos deixá-los pelo meio do caminho. Existem irmãos que neste momento estão fracos, existem irmãos que neste momento estão desanimados, existem irmãos que neste momento estão distraídos e não estão se revestindo do poder de Deus. E não podemos abandonar esses irmãos, não podemos abandonar. E isso não é tarefa apenas do pastor. É interessante que no versículo 12 e 13, justamente Paulo fala sobre aqueles que estão pastoreando o rebanho de Deus. Ele diz o seguinte: e rogamo-vos, irmãos, lembrando que essa epístola é uma epístola que Paulo quer que seja lida para todos os santos. Isso ele diz no versículo 27, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então ele enfatiza isso. E no versículo 12 e 13, ele fala como esses irmãos deveriam tratar seus pastores. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, ou seja, que, como eu disse aqui, a palavra admoestar significa os advertem, né? Os chamam a atenção para que vocês permaneçam no caminho. Versículo 13, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Por que ele enfatizou aqui no final, tende paz entre vós? Porque quando há irmãos que não reconhecem seus pastores e começam a contradizê-los, isto causa problema no rebanho, tira a paz que devemos ter. E assim como numa batalha, um pelotão precisa seguir à risca o que está ordenando o seu capitão, da mesma forma, é preciso que a igreja dê ouvidos ao que o Espírito Santo está colocando no coração do seu pastor, para orientá-la no Senhor. E quando há vozes dissonantes, contraditórias, isso perturba a paz que precisamos ter, especialmente agora, nesse tempo do fim. E o que o Senhor então aqui nos ensina a fazer em relação a isso? Justamente que notemos essas pessoas. Isso vai ser dito em outro trecho da epístola, na verdade. Agora, eu quero aqui, sem muito me demorar no que eu vou dizer agora, eu quero enfatizar aqui os 7 conselhos que a partir do versículo 15, Paulo deixa para essa congregação. Por favor, veja comigo. Paulo nos dá, a partir do versículo 15, 7 conselhos para todos que aguardam a vinda do Senhor. E quantos aqui têm expectativa dessa vinda na nossa geração? Quantos aqui? Amém? Então preste muita atenção. Primeiro conselho é o conselho da unidade que nós temos que ter uns com os outros em Cristo Jesus. Ele diz: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Se nós seguirmos isso, queridos irmãos, nos manteremos unidos. Mas se alguém fizer algum mal, alguém da congregação,
fizer algum mal contra nós, e nós pagarmos esse mal com outro mal, dando uma punição para essa pessoa, por exemplo, deixando de cumprimentá-la, ou então a cumprimentando sem um sorriso. E aí talvez alguém diga: mas como é que eu vou sorrir para alguém que me fez mal? E a resposta é: porque você deve perdoar essa pessoa. Porque você quer ser perdoado, então perdoe também. E se você perdoou, então sorria. Porque hipocrisia é você não sorrir e ao mesmo tempo dizer que perdoou. Estão entendendo? Então aqueles que dizem: eu não sou hipócrita, eu não vou sorrir para essa pessoa porque ela me fez mal, mas ao mesmo tempo tal pessoa diz que perdoou, então isso é hipocrisia. Então não perdoou coisa nenhuma, porque quem perdoa trata bem. Trata bem. Quantos gostam de ser bem tratados? Então lembrem-se que em Mateus capítulo 7, versículo 12, o Senhor nos deu o mandamento de tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados. E mais, Ele disse: nisto se resume a lei e os profetas, em fazermos ao nosso semelhante o que gostaríamos que Ele fizesse conosco. Segundo conselho para nós nesse tempo do fim, é o conselho do bom ânimo. Lembram que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nos lembramos disso, entendemos por que Paulo no versículo 16 diz: regozijai-vos sempre. Aconteça o que acontecer, alegrem-se no Senhor. Deus está no controle, e não há nada que Ele permita acontecer que não seja para o nosso aprendizado, que não seja para que resulte algo bom em nossas vidas. É claro que, se o que está nos acontecendo de ruim é culpa nossa, então não se aplica o que eu acabei de dizer. Mas se acontece em sua vida algo que você não esperava, que aparentemente é negativo, e você é de Cristo, você é do Senhor, alegre-se, alegre-se, tenha bom ânimo, não perca a alegria. Agora eu entendo, porque há pelo menos aí 4 anos atrás, o Senhor me orientou a não assistir mais televisão. Agora eu entendo. Eu pensei que fosse apenas por causa das cenas eróticas, que em praticamente tudo que passa na TV tem uma pitada de erotismo. Eu pensei que fosse por isso, mas não é apenas por isso, é por isso também. Mas, principalmente agora, é por conta de tantas notícias apavorantes, que estão trazendo depressão a tantas pessoas. Agora também não adianta nada a gente não assistir televisão e ficar navegando no YouTube à procura de notícias apavorantes. Não adianta nada. Vamos procurar colocar em nosso coração coisas boas, que nos alegre o coração. Se não tem nada para assistir na TV, no YouTube, faça como Jesus nos ensinou: olhai as aves nos céus, olhai os lírios do campo. Olha para a natureza, tira os olhos do problema, tira os olhos de si mesmo e descanse no Senhor. Veja como logo cedo hoje eu acordei 6 da manhã, já estavam os pássaros cantando numa sinfonia linda. 6 da manhã, aquela cantoria de pássaros, que coisa linda. Deus continua no controle, irmãos. Deus continua alimentando os pássaros que não trabalham nem fiam. Deus continua vestindo as ervas do campo com flores lindas. Aleluia. Vamos nos alegrar no Senhor. Terceiro conselho: perseverança na oração. Versículo 17: orai sem cessar.
ou orai incessantemente, ou não deixem de orar. Isto me remete ao que o Senhor Jesus nos ensina em Lucas capítulo 18, quando ele conta uma parábola, e o escritor desse evangelho, ele diz que isto o Senhor ensinou para que não esquecêssemos o dever de orarmos sempre, sem nunca desfalecermos. O dever de orarmos sempre. Vamos conferir essa parábola? Lucas capítulo 18. Vejam comigo, Lucas 18. A oração é tanto mais importante agora do que quando no início da igreja. Assim diz o versículo 1. E contou-lhes também esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, preste atenção agora na última frase, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você prestou atenção nisso? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você está percebendo que há irmãos que estão perdendo a fé neste tempo que vivemos? Dizemos acreditar na Escritura Sagrada, dizemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ora, se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, as promessas do Salmo 91 dizem respeito a nós. E se estas promessas dizem respeito a nós, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Praga alguma chegará na minha casa. Ou eu creio ou eu não creio, e pronto. E glória a Deus. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, eu imagino a tristeza do Espírito de Deus, vendo tantos daqueles que diziam amá-lo e confiar nele em seus louvores, e que agora estão amedrontados, trancados dentro de casa, sem querer contato com ninguém, se esfriando espiritualmente, não querendo nem sequer apertar a mão de um irmão, mesmo sabendo que depois de apertar a mão pode lavar as mãos. Agora eu entendo perfeitamente o que o Senhor quis dizer com porventura achará fé na terra. Agora eu entendo perfeitamente o que o Senhor quis dizer, nos alertando que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Pessoas que dizem crer em Deus, que dizem ter fé no Senhor, mas que não têm fé suficiente para dar um aperto de mão em alguém. Estamos falando, queridos, do sobrenatural de Deus. Ou nós cremos ou não cremos. Queridos, como poderia eu ter a minha consciência tranquila para com a vinda do Senhor?
e percebendo que essa vinda está tão próxima, se justamente agora eu deixar de viver aquilo que eu sempre preguei? Amados, não nos esqueçamos que quando um leproso se aproximou de Cristo, ainda que todos tenham se afastado dele, Jesus tocou no leproso, tocou no leproso. E eu tenho que ser imitador de quem? De Cristo. De Cristo. Meus pés quase escorregaram, como disse o salmista. Quase. Porque no início, por cerca de uns 10 dias, eu achei que a melhor coisa a se fazer seria seguir as recomendações. Todos em casa, fiquem em casa. Mas quando eu percebi o ardil do inimigo nisso, o quê? Se ficarmos em casa, vamos esfriar na fé. Se ficarmos em casa, vamos esfriar no amor ao próximo. Eu prefiro crer em Deus. Eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro me apropriar das promessas do Salmo 91. E se Deus permitir que essa enfermidade eu seja dela acometido, Deus é poderoso para me curar. E se não me curar e me levar através disso, eu parto com a consciência tranquila, em paz e alegre, porque perseverei até o fim. Agora estamos descobrindo como há crentes com medo da morte. Diz que quer encontrar o Senhor, mas tem medo de morrer. Estamos sendo testados na nossa fé, irmãos. Ou nós cremos ou não cremos. Perseverança na oração. Vejam aqui que no capítulo 18 de Lucas, o Senhor conclui dizendo: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ora, a parábola que o Senhor acabou de contar, falava de fé? Literalmente não, falava de oração. Então perceba que a oração é talvez a maior evidência da fé. Porque alguém que realmente crê em Deus vai perseverar na oração. Não deixará de falar com o Senhor, de expor diante dele suas necessidades, temores. Eu não estou dizendo que nós não possamos sentir medo. É natural da carne, é natural do ser humano. Porém, não podemos ser dominados pelo medo. Precisamos dobrar os joelhos e colocarmos diante do Senhor nossos temores e nos apropriarmos da sua palavra. Aleluia! Então, nessa parábola, o Senhor fala exatamente disso. E nos lembra que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele uma vez por semana, só no culto de domingo? Não. Que clamam a Ele 2 ou 3 vezes por semana? Não. Que clamam a Ele uma vez por dia? Não. Que clamam a Ele todos os dias, de dia e de noite. Então o Senhor espera que no mínimo tenhamos 2 momentos de intimidade com Ele ao longo do dia, pelo menos 2. E às vezes não temos tido nem sequer um. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porventura o Senhor ainda achará servos que clamam a Ele de dia e de noite todos os dias? Orai sem cessar. Perseverança na oração. 4º conselho que recebemos aqui, em 1 Tessalonicenses 5, agora no versículo de número 18, e eu resumo este versículo como: gratidão sempre. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, em tudo. Aconteça o que acontecer, não murmure, não reclame, agradeça.
Esse é um dos 3 ensinamentos mais difíceis de aprendermos. Eu já trouxe uma pregação com esse título. As 3 lições mais difíceis de se aprender. E uma delas é essa aqui. Em tudo dar graças. Quando é que vamos entender que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem? Tudo que Deus permite acontecer tem um propósito. Você já deu graças a Deus por essa pandemia? Você já deu graças a Deus porque essa pandemia está levando tantas pessoas ao arrependimento de pecados? Porque essa pandemia está levando tantas famílias a fazer cultos no lar? Coisa que há 5 anos eu venho falando aqui, e finalmente os irmãos estão despertando para a necessidade disso. Só que foi preciso uma pandemia para que o pai chamasse a esposa e os filhos e fizesse um culto em casa. Então vamos dar graças a Deus. Há um propósito para todas as coisas. Ainda que você diga, não, mas esse vírus foi criado em laboratório, e eu até acho que tenha sido mesmo. Esse vírus é um plano da nova ordem mundial, e eu creio que seja mesmo. Porém, não se esqueça, não há nada que o diabo possa fazer sem que tenha a permissão de Deus. Não há um cabo de guerra entre Jesus e Satanás. Não. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Toda a autoridade é dada a Ele. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E lembrando disso, em tudo temos que dar graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso nos leva ao 5º conselho, que eu resumo como foco no Espírito Santo. Foco na espiritualidade da palavra de Deus praticada. Foco naquilo que é espiritual, não naquilo que é mundano, não naquilo que é carnal. Paulo diz apenas, não extingais o Espírito. Em algumas versões, não apagueis o Espírito. Esse termo aqui no grego significa apagar uma chama. Diz respeito a fogo mesmo. Apagar uma chama. Então imagine uma fogueira e alguém joga um balde d'água em cima. Ou então alguém cobre aquela fogueira com um cobertor e pronto, apagou. Não vai pegar fogo no cobertor. Imediatamente, sem oxigênio para alimentar as chamas, o fogo se apaga. Então Paulo está nos advertindo que é possível, escute, isso é muito sério, é possível que alguém outrora, cheio do Espírito Santo, por falta de vigilância, fique esvaziado do Espírito. Aquele irmão que era fervoroso, se não vigiar, se tornará completamente, como disse aqui no versículo 14 Paulo, uma pessoa desanimada, sem o fôlego de vida do Espírito Santo de Deus. Nele está a vida. A unção de ontem não serve para hoje. Por isso temos que todos os dias pedir, Senhor, me encha do Teu Espírito Santo. E para pedirmos isso, é claro, nós não podemos andar em pecado, irmãos. Agora, geralmente quando falamos de pecado, pensamos em pecados mais carnais, como por exemplo, fornicação, adultério. Mas eu gostaria de remeter você ao que Paulo disse aos Efésios no capítulo 4, no versículo 30. E vejamos o contexto, porque aqui em Efésios 4 e também no capítulo 5, Paulo vai mencionar essa questão de nós apagarmos o Espírito, de nós perdermos a unção de Deus. No versículo 30 ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Agora, o que diz o contexto? Veja comigo a partir do versículo 26.
Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se você ficar irado por causa do pecado de alguém, é natural que você fique indignado, que você fique irado com isso. Como ontem eu fiquei, por exemplo, em relação a uma situação que eu soube. Mas não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não permita que isso fique no teu coração. Porque se você permitir, você vai entristecer o Espírito Santo, guardando mágoa, rancor. E aí ele prossegue dizendo, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Vejam que interessante, temos que trabalhar não para nós mesmos, temos que trabalhar para que tenhamos o que repartir com os que precisam. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, como é que eu apago o Espírito? O entristecendo demasiadamente, continuamente, melhor dizendo. Eu não tenho que entristecer o Espírito Santo nunca. Mas quantos aqui, depois de um pecado, ficaram tristes? Quantos aqui pecaram e depois que pecaram sentiram uma tristeza? Quantos aqui? Se você, depois de ter pecado, sentiu tristeza, isso não é um resultado da sua carne. Porque a carne, ela sempre se alegra com o pecado. A tristeza que você sentiu depois de pecar é a tristeza do Espírito Santo. É a tristeza do Espírito Santo. E se você depois de pecar se sentiu assim, é a prova de que o Espírito Santo habita em você. Agora nós não podemos continuar entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos chamando a perdoar alguém, ou nos chamando a pedir perdão a alguém, e resistimos ao Espírito Santo, e resistimos à direção que Deus dá. Então nós estamos com isso apagando o Espírito. Estamos abafando, como eu usei a ilustração de alguém que apaga um fogo com um cobertor lançado em cima. Nós apagamos o Espírito quando não permitimos que Ele nos diga o que devemos fazer e que está revelado na palavra. E aqui vai um ensinamento muito importante. O Espírito Santo jamais vai nos orientar a fazer algo que a palavra não nos ensine. Jamais o Espírito Santo vai contrariar a palavra de Deus. Jamais. Então não entristeçais o Espírito. Não continue cheio de amargura, de ira, de cólera. Não continue com o hábito da gritaria. Não continue blasfemando. Tire do seu coração toda a malícia. E seja misericordioso, benigno. Perdoe a todos, como também Deus vos perdoou em Cristo. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Percebem? Se o Espírito Santo está sendo apagado, este espaço que o Espírito Santo ocupava será ocupado pelo diabo. Isso é terrível. Terrível. Por isso precisamos manter o foco no Espírito Santo, que é o que está dito no versículo 19. Agora, no capítulo 5 de Efésios, quase que eu me esqueço, também é dito algo muito importante sobre o Espírito Santo, que é a partir do versículo 16, ou 15, melhor dizendo.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Vejam a importância de prestarmos atenção ao que sai dos nossos lábios. No capítulo 4, Paulo falou contra a gritaria, Paulo falou contra as contendas, a maledicência, o falar mal do irmão. E agora olha o que ele vai dizer a seguir, logo após dizer, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo. Viram aí, mais uma vez enfatizado a importância de em tudo darmos graças a Deus? Por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Nada de altivez de espírito, nada de querermos ter a última palavra, nada de entrarmos em debates, em contendas. Se alguém faz questão de ter a última palavra, deixe para lá. Aquele que se exaltar será humilhado pelo Senhor, e aquele que se humilhar será exaltado. Foco no Espírito Santo. E aqui vem um conselho muito importante, versículo 20: não desprezeis as profecias. É bem verdade que o Senhor Jesus disse que nesses últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Muitos. E de fato tem acontecido isto. Porém, a mesma palavra nos ensina que nesse tempo do fim, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então é um tempo também de verdadeiras profecias. É um tempo onde o Senhor está dando visões, onde o Senhor tem dado sonhos de coisas que estão por vir. E precisamos atentar para isso. E como devemos fazer isso? Examinando tudo, versículo 21, examinando tudo e retendo o que é bom. Examine tudo. Nem toda a profecia é do Senhor, mas a profecia que for do Senhor, você sentirá confirmação no teu coração. Passará pelo crivo da palavra de Deus. Não será algo contrário ao que ensina a palavra. E você sentirá paz no seu coração. Então examine tudo, discirna, mas não despreze as profecias. Não as despreze. Então o sexto conselho é discernimento nas profecias. Discernimento. Como que eu vou perceber se uma profecia é de Deus ou não? Em primeiro lugar, comparando essa profecia com o que diz a maior profecia de todas, a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ler as Escrituras. Por isso, mais do que nunca é importante seguirmos o plano de leitura da Bíblia em um ano. Todos os anos nós temos que ler a Bíblia pelo menos uma vez por completo. E, se possível, o Novo Testamento 2 vezes. Para que não sejamos enganados. Numa casa de câmbio, o atendente, ele lida com notas de todos os países do mundo. Ele precisa perceber quando ele está recebendo uma nota de algum país e esta nota ser uma nota falsa. Como é que alguém que trabalha com papel moeda consegue identificar uma nota falsa? Senão estudando primeiramente muito bem as notas verdadeiras. Você compreende?
Quando você conhece bem como é uma nota verdadeira, que ela tem uma marca d'água, que ela tem uma parte que é em relevo, que ela tem uma determinada cor em certo lugar, que mexendo ela assim aparece algo que só aparece colocando a nota em certa posição, à luz. A pessoa estuda a nota verdadeira, e quando ela se depara com uma nota falsa, imediatamente ela percebe que tem alguma coisa errada naquela nota. A princípio ela pode nem perceber o que é, mas ela já percebe, tem alguma coisa errada com essa nota. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já recebi uma nota falsa certa vez. E uma nota falsa, a gente de fato, olhando para ela, já percebe, tem alguma coisa errada com isso aqui. Então, para que nós conheçamos, venhamos perceber ensinamentos errados e falsas profecias, temos que conhecer bem a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Você precisa ler as Escrituras. E ainda que você não entenda tudo que há nelas, como eu também não entendo tudo, pelo menos você perceberá quando algo for ensinado que é contrário ao que ensina a palavra. Você entende? Então conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Isso é importantíssimo, especialmente nessa reta final, em que há tantos falsos profetas. Mas não use isso como desculpa para desprezar as profecias, porque a palavra é muito clara: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E finalmente o sétimo conselho: abstende-vos de toda a aparência do mal. Por quê? Porque este é um tempo de muita perseguição, que você não dê brecha para acusarem você de coisa alguma, que você não dê ocasião para desmerecerem a sua reputação, que você levou tantos anos para conseguir. Tome muito cuidado. Billy Graham tomava tanto cuidado com isso, que certa vez ele disse que nem sequer entrava em um elevador sozinho com uma mulher. Se ele estivesse aguardando o elevador chegar e o elevador abrisse a porta e ali tivesse apenas uma mulher, ele não entrava naquele elevador. Ele esperaria o elevador retornar com outras pessoas ou vazio. Por quê? Porque aquela mulher poderia ser usada pelo inimigo para quando chegassem no térreo ela sair gritando do elevador e dizendo: Billy Graham me agarrou no elevador, ele me agarrou. E como que ele iria provar que não tinha feito aquilo em uma época na qual os elevadores não tinham ainda câmera? Eu, por exemplo, não dou carona quando eu estou sozinho no carro para uma mulher. Se for uma senhora, eu até dou carona no banco de trás, nunca do meu lado. Eu já ensinei isso N vezes, mas infelizmente ainda há irmãos, até mesmo aqui nessa congregação, que não vigiam. Certa vez um irmão, há muitos anos atrás, ele não está mais aqui conosco, deu uma carona para uma jovem, e depois aquela jovem contou para as amigas, que no meio do caminho ele pôs a mão na coxa dela. E isso chegou ao meu conhecimento. E adianta eu chamar os dois em gabinete? É claro que ele vai negar. E é claro que ela vai dizer que fez isso. E ainda vai ter outro problema. Ela ficaria aborrecida com as amigas que contaram para mim. Vocês estão entendendo? Então veja o ardil do inimigo. Vigiem, irmãos, vigiem. Esse sétimo conselho é o conselho da vigilância. Vigiai. Entendam, o Senhor disse vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai. Ele colocou a vigilância na frente. Porque não adianta nada nós orarmos, se no momento da ação não vigiarmos.
Então preste muita atenção, inclusive nos seus diálogos, porque hoje em dia tudo pode estar sendo gravado e podem usar o que você disse contra você. Tome muito cuidado. E não se esqueça que o Senhor Jesus nos alertou que no tempo do fim seríamos traídos até por nossos familiares. Ontem aqui chegou um irmão na oração, não vou citar nomes, e ele confidenciou para nós que sua mãe tinha ligado para ele anteontem, e ela não disse sequer alô quando ele atendeu. Ela já foi logo dizendo: eu vou denunciar você e a sua igreja. E ele disse: o quê? Eu fiquei sabendo que vocês estão se reunindo. Eu vou denunciar você e vou denunciar a sua igreja. A mãe do nosso irmão, a própria mãe. Ele no momento, naquele mesmo instante, discerniu que era o diabo e disse: nós vamos conversar outra hora. E desligou e repreendeu em nome do Senhor Jesus. Como diz o nosso irmão Renato aqui, gosta de dizer isso em quase toda a pregação, o diabo não está brincando de ser diabo. Então não vamos brincar de ser crentes. Nós temos que ter muita vigilância, que o Senhor nos conceda muita sabedoria. É impressionante como ao longo dos meses e do passar dos anos eu entendo cada vez mais o sonho que o Senhor me deu. Qual é a data que está aí escrita desse sonho? Estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. 2018. Portanto, já fazem quase 2 anos que o Senhor me deu esse sonho de revelação. Não despreze essa profecia. Estejam unidos. E agora o que veio sobre o mundo? Uma imposição de que não estejamos mais unidos. Tenham sabedoria. E o que está vindo agora no mundo? Leis para tentar nos manter afastados. Mas temos que permanecer unidos em Cristo. Ainda que façamos como nossos irmãos perseguidos na China e em tantos outros países do mundo onde o evangelho é proibido, que se reúnem escondidos. E finalmente, não se esqueçam, e essa é a cereja do bolo, agora falta pouco. E aqueles que amam a vinda do Senhor se alegram com isso, aleluia. Então vale a pena perseverarmos. Falta tão pouco, irmãos. Não perca a sua fé, não perca o seu amor. Continue congregando, tenha fé, se aproprie das promessas do Salmo 91 e seja sábio. Na rua você põe máscara, você não cumprimenta ninguém em público, mas quando estivermos uns com os outros, como diz aqui a palavra, saudai a todos os irmãos com ósculo santo, aleluia! Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor. Graças a Deus. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial. Deus vivo, santo, verdadeiro, fiel à sua palavra. Ó Santo Deus, confiamos em Ti, porque é impossível que o Senhor minta. E rogamos a Ti, ó Pai querido, que venhamos aplicar tudo quanto nós aprendemos hoje com a Tua palavra, Pai. Antes de tudo, Pai, que nós não estejamos nas 3 situações negativas mencionadas pelo Teu Espírito Santo, usando o Teu servo Paulo, que falou sobre aqueles que são desordeiros, insubmissos, indisciplinados. Falou também sobre aqueles que estão desanimados, que não têm tido ânimo de fazer a Tua obra. Falou também dos que estão fracos, ó Senhor. Pai querido, que nós não estejamos assim,
que estejamos vigilantes em nos alimentarmos diariamente da Tua palavra e de perseverarmos na oração, Pai. Que estejamos nos mantendo unidos com os nossos irmãos, que estejamos sempre dando graças ao Senhor, aconteça o que acontecer, e tendo bom ânimo, Senhor, com foco no Teu Espírito Santo, com foco na Tua palavra, jamais nos distraindo com esse mundo. Que venhamos ter, ó Pai, o discernimento das profecias. Continua, Pai amado, nos revelando, Pai, profecias do Senhor na Tua palavra, e nos dê o discernimento, Senhor, daqueles que dizem ter tido um sonho, uma visão, ter tido uma revelação do Senhor. Pai, dá-nos o discernimento, que não sejamos enganados, Pai, e que sejamos muito vigilantes nesse tempo do fim, Senhor, para que não venhamos, ó Pai, sofrer qualquer acusação, mas que a reputação, ó Pai, que ao longo dos anos, o bom testemunho que temos dado até aqui, que tenhamos sabedoria para guardá-lo até o fim, Pai. Que continuemos dando bom testemunho, Pai. Que sejamos completamente santos. Essa é uma obra Tua, essa é uma obra do Teu Espírito em nós. Quando recebemos a Tua palavra e permitimos que a poderosa semente dê o seu fruto, Pai querido, que a obra que o Senhor começou em nós se complete até o dia de Cristo Jesus, e que tudo seja para a Tua glória, Pai. Que venhamos permitir que o Teu Santo Espírito complete a obra em nós, que jamais venhamos abafar a ação do Teu Espírito, que jamais venhamos calar a Tua voz em nosso coração, que nos chama ao arrependimento de pecados, que nos chama a pedir perdão a quem ofendemos, que nos chama a perdoar a todos que nos ofenderam, que nos chama a meditar na Tua palavra, que nos chama a uma vida de mais intimidade contigo, que venhamos atender a Tua voz, que nos chama para sermos cada dia mais achegados a Ti. Ó Senhor, que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossas vidas, entronizado em nosso coração, e que tudo seja para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor nos ache irrepreensíveis, ó Pai, no espírito, na alma e no corpo, santificados pela Tua palavra, lavados no Seu sangue vertido na cruz do Calvário, prontos para irmos ao Teu encontro naquele dia. Em nome do Senhor Jesus, a quem amamos e queremos, oramos. Amém. Amém.